Estamos chegando com mais um Resgate Futsal Resenha, episódio de número 13. E o nosso convidado tá aí já, com aquele sorriso, mostrando simpatia, diretamente de São Paulo. Vai rimar, grande Ted Garcia. Tá tudo certo, Ted? Isso. Grande abraço, é um Tudo prazer, cara, te maravilha. ter aqui. Pô, o prazer é todo meu, Plácido. Eu venho acompanhando aí os episódios. Eu acho que você tá, além de resgatar, você vai deixar um registro e é muito legal isso aí. Eu estava lembrando as coisas quando eu comecei a jogar, né? E você me ajudou a lembrar de tudo isso aí. E lógico, eu já vi vários atletas que eu já pude jogar junto, contra, e é uma maravilha o que você está fazendo. Vamos divulgar, eu vou divulgar bastante aqui em São Paulo. A gente tem uma rede legal do futsal. Atualmente, já antecipando, eu sou treinador de futsal aqui. Isso. Então, a gente vai nos divertir e compartilhar bastante essa tua ideia, esse teu projeto aí, que a gente vai fortalecer cada dia mais. Beleza, bora só sintonizar a galera aí que por acaso não conheça o Ted É verdade. Garcia, o Ted. De quando a quando no futsal? Plácido, eu comecei no SESI, eu acho que a maioria dos atletas da minha época Impressionante isso, né? Trabalho do Loso, do começaram saudoso saudoso Loso no Louso. SESI. Quem mais? Éder Isso, Palheta. Tinha uma galera isso. ali. O Caru foi o meu primeiro Professor treinador. Caru. E era bom de Professor bola, hein? Caru. E Era era bom bom de de bola, hein? bola. É. Inclusive, outro dia, ó, como a gente ia bater esse papo, eu troquei uma ideia com ele para saber se realmente, como é que foi o meu início, né? Ele estava conversando comigo rapidamente por WhatsApp e ele falou que eu comecei realmente lá. E engraçado, eu comecei treinando no gol, Rapaz. porque é verdade. Aí depois eu comecei a entrar na linha, só que acabei nem ficando no SESI muito tempo, porque Então você, se naquela fosse época o era. caso, se seguisse no gol, você daria, quem sabe, mais pra frente um bom goleiro linha, né? Quem sabe? Isso é verdade. Então, eu fiquei pouco tempo, porque eu estava estourando já a idade. Quem me levou para o SESI foi o Pingo, que eu morava no bairro do Marco. Então, a gente tinha. O Alain morava lá, acho que Alain Bollet, isso, morava lá o Leon. Alguns atletas do SESI irmão do moravam Alain, né? próximo. O Leão era irmão do Alain, Isso, né? Leon. Então, a gente morava próximo do SESI. E ele me levou para o SESI para começar a jogar, a treinar. Só que eu acabei nem jogando, porque como eu morava, meus pais eram separados, e o meu pai não morava próximo lá do mar. Minha mãe morava no mar. E acabei que fui morar com meu pai. Acabou que me distanciei. E aí, Hum, nesse período, o Remo me chamou. O seu Jorge, que era o diretor na época, conheci o hum. meu pai e me chamou. Eu comecei a jogar no Remo. Infantil, infanto. Praticamente passei uns 6 a 7 anos no Remo. E fui campeão, né? Infantil, infanto, porque nós tínhamos um grande time, né? E para recordar, É. do lado do Remo, que nós fomos campeão infantil, o Giovanni começou a jogar futsal no Remo. O Giovanni, que Do jogou no Santos, Remo, no Santos, Barcelona, Barcelona, jogou no futebol e isso. da Grécia. Além dele, tem outros atletas que jogaram comigo também, que tiveram um destaque grande Tá bom, então. na Olha, carreira do Ted, é o futsal, né? seguinte: você tem muita história para contar, vai falar da sua vida em São Paulo, mas antes a gente tem que fazer a turma relembrar ou lembrar Isso, dos mandamentos do YouTube. Quais é são verdade. esses mandamentos? Galera, vamos lá curtir, vamos comentar, compartilhar, se inscrever no canal, manda para todo mundo. Você está começando a acompanhar agora? Faz o seguinte, pega aí, compartilha, diz para todo mundo, olha, bora acompanhar o 13º episódio do Resgate Futsal Resenha com o Ted Garcia. Então vamos fazer, cada um fazendo a sua parte, né, Ted? É isso aí, se inscreva no canal. Eu vou divulgar bastante, já estou divulgando, né? Agora eu vou É. divulgar mais ainda, e as pessoas compartilhadas aqui e o pessoal de Belém. Eu também tenho uns grupos aí de Belém, que vou reforçar também com a moçada aí do futsal,
né, que eu acho que muitas pessoas já estão acompanhando, já tiveram grandes figuras aí, o Beto Ivo, o Jares, É, o rapaz, tu Anderson. tá acompanhando mesmo, Estou né? Tá acompanhando o Isso. Dedé, eu também assisti o Dedé. Outros jogadores que não eram da minha época, mas também que tiveram um grande Barata teve sucesso aqui aí. também. Isso, Dida, o grande Dida. Dida, o Dida. Foi o Dida que me mandou contato, seu contato, e eu falei, pô, vou falar com ele, que é muito legal isso O aí. Eu acho que a Cledson foi o gente. primeiro. O Cledson foi É, o primeiro. isso. Não tive a oportunidade de jogar com ele, porque Ah, eu saí bem cedo, né, do futsal, né? hum, Encerrei a carreira bem mais cedo que alguns, né? A maioria jogaram aí até, sei lá, 30 e poucos anos, né? Eu isso. não, quando eu fui para a Espanha, já antecipando, quando eu Ah, voltei, eu já parei de jogar. Parei de treinar e voltei a estudar e larguei o futsal, né? que bom que você já deu um spoiler aí da sua atuação, digamos, a nível internacional, né? Tá bom, então daqui a pouco você vai falar sobre isso. Mas quando eu lembrei a galera aqui dos mandamentos do YouTube, você já estava falando da sua trajetória no remo. Bora lá. Isso, então aí eu fiquei até o juvenil no Remo, só que quando eu era juvenil, eu sempre fui uma categoria acima. Então eu jogava Hum, no infantil, já jogava no infanto. Jogava no juvenil, já jogava no adulto. E quando eu jogava no juvenil, eu já fui pro adulto. hum. Eu não lembro se tu lembras do Jacaré, Aham, sim, lembro. lembra? Lembro. O falecido. Ele me levou pro O adulto. Reginaldo Dias. Reginaldo Dias, isso. E aí eu acabei que sempre estava um Gente, para passo quem não acima. sabe, para quem não está sintonizado aí, o Jacaré era um dirigente, tá? O Reginaldo Dias. Isso. E aí eu comecei Remista todo, meu irmão. remista doente. Aquele ali era remista. E aí acabei que fiquei jogando no adulto. Só que aqui nesse período, Hum. eu não fiquei muito tempo no Remo. Eu fui para o COPM. Porque o Beto Ceará, na época, fez um Isso era grande que ano, time. Ted? Isso aí eu acho que foi 89 para 90, se não Aham. me falha a memória, 89 para 90. E aí o Beto Ceará fez uma grande equipe, um timaço juvenil no COPM. Tanto é que nós fomos campeão invicto. Aí jogava o Fábio, o Jobson, eu não lembro agora de todo mundo, mas era muito timaço. Era muita gente que participou, porque nesse período aí, 89 e 90, e o Fábio, o Cafu. Qual era a tua principal característica, Ted? Para a gente não perder o fio da meada. Olha, eu comecei a jogar futsal, eu comecei a jogar de fixo. Depois eu fui para a ala, né? E já no final da carreira, eu fiquei jogando de pivô. Então eu rodei praticamente as posições todas, né, do futsal. Porque como a gente dominava os fundamentos, logo desde o início, foi importante o início da carreira, porque eu aprendi muito, né, com alguns treinadores, e a parte de fundamentos foi muito importante para mim, que eu não tive dificuldade em mudar de posição. Então, quando eu comecei, joguei de fixo, depois eu fui para ala, depois no final já fiquei de pivô. Então, e eu tinha muita técnica também, né? Hum. Que eu sempre procurei olhar o jogador referência. Quem é o jogador referência? Ah, é o fulano. Como é que o Sim, cara faz? já que você falou no assunto, tocou no assunto, já já a gente vai também. Olha só o termo que eu vou usar aqui, pormenorizar a tua trajetória. Já que você falou em jogador referência, quem foi o cara quando você chegou? Pode ser em qualquer tempo aí, não tem problema nenhum. Você chegou Entendi. no local e disse: rapaz, eu tô jogando junto com esse camarada aqui, eu tô frente a frente com esse camarada que eu admiro, admirei, enfim. Cita alguém, pode ser mais de um, não Ó, tem um cara, problema não. não, assim, um cara que era um cara com um bom perfil. Tinha vários jogadores, né? Mas assim, um cara que eu admirava muito era o Jorge Belo. O Jorge Belo, Vai ele vir era um cara. aqui, atenção Jorge Isso, Belo, o grande Jorge Belo, bom de resenha, meu irmão. aquele ali Gosta, é. Aquele gosta ali de é. uma resenha, tá sempre sorridente, É sempre aquele. verdade. Ele é o tipo do cara que, como a gente fala no popular, gosta de encarnar também, né? Ele gosta de pegar. É, Grande Jorge Belo, mas é um cara muito bom de resenha, tá sempre isso. sorridente. Tempo desse me convidou para um evento na Tuna, eu nem pude ir. Já quero até agradecer aqui publicamente. E ele vai vir aqui. Já está na Maravilha. agenda. O Jorge Belo tem muita história para contar daquele famoso time da Time Tuna, da Tuna, time da com Tuna. o Alain Bollet,
com o Beto Beto Ivo, Ivo, que Bem teve aqui, TV, Bem TV, Domício, e Jorge Belo, o exatamente, Alex, exatamente. Banana, Banana. Que, Esses caras aí rapaz, eu tive o é prazer de capaz jogar que, contra e a favor. que bom, né, Ted, que a gente pode lembrar e É, relembrar dessa galera. Nós somos privilegiados por ter com certeza. vivido. Eu não, ei, eu não fui atleta, eu, você desavisado, eu não fui atleta, não. Eu, como Não, mas jornalista, eu você registrava pode, na época, eu pude é, viver, conviver, experienciar esse período isso, aí, que foi muito. Me perdoem os outros de outras épocas, mas essa época aí, 80, 90, 2000, ela já é considerada, vamos patentear, viu, Ted? A é verdade, época de ouro do é futsal verdade. paraense. Lógico, pessoal, pô, vamos ficar. Hoje em dia nós temos grandes jogadores, sim, obviamente. Tem, Não tem, tem. vamos Tem negar, tanto é tem muitos. O que TED já. trabalha com uma galera que é uma galera aí promissora. Enfim, mas assim, cara, aquela época, ela era muito generosa porque tinha muita gente boa Verdade. ocupando um espaço, a física permitia, né? Que muita gente boa, craques do futsal, ocupassem o mesmo espaço ao mesmo tempo. Era E assim. olha que mudava muito a estrutura, né, de uma equipe Aham. para outra, mas todos os times na época tinham seus atletas De e ponta. eram bons, excelentes atletas, né? A gente pode pegar vários atletas aí. Tinha atleta na época mais antes de mim, o Hum. Yamada, depois veio aqui o Santa Cruz, depois veio o O Avec, Avec, o Avec fez história entendeu? também com uma Então galera do tem bairro da vários Pedreira, tipos o de isso, Santa Cruz também, Santa Cruz, né? Irandir, Então, Rei, quem mais? O isso, aquela goleiro moçada lá, Paulette que surgiu de lá também. Paulette, né? Isso. Então, essa moçada aí, junto com o Tuna, Remo, o Paysandu, formaram a seleção, né? A seleção Uhum. paraense, que várias vezes foi disputar os campeonatos. Então, era um apanhado de jogadores excelentes, de qualidade, de postura, de jogo, né? Enfim, e isso aí foi uma época muito legal e, graças a Deus, eu tive a oportunidade de compartilhar com vários atletas É. que já estiveram com você, que vão estar também. Isso. Mas voltando E à eu questão do por Jorge ali, viu, Belo, Ted? Eu por ali ah, escutando as conversas, registrando, cobrindo isso, treino, cobrindo jogos, grandes jogos. E o que convém a gente sempre falar aqui: jogos com ginásios, diria o outro, lotado, tupetados, lotados, né? é isso Isso era mesmo. muito E bom. Tá, você estava voltando a falar onde exatamente voltando a, nessa trajetória aí? Você estava onde falando o quê? Na hora que eu te falando interrompi. falando Seu PM. do seu APM, né? Então, falando da referência. Olha, o Jorge Belo, para mim, ele era um jogador muito técnico, muito inteligente. Então, para mim, eu sempre tive isso. Um jogador que é inteligente, ele sobressai. E o Jorge Belo, ele tinha uma equipe muito forte, a Tuna. Só que a diferença dele é que ele surpreendia o adversário. Às vezes o cara achava que ele ia meter a bola num espaço e ele metia no outro espaço, ele segurava a bola. Enfim, é um jogador muito inteligente. Então, para mim, além de vários atletas que a gente tem, a gente não pode Uhum. nomear quem são, mas o Jorge Belo para mim foi uma referência e eu tive ele como um espelho dentro e fora de quadra, que ele é uma pessoa também fora de quadra fenomenal. É, rapaz. E aí, você segue ali, né? Jorge Belo, referência. Você falava também da questão do seu PM, você não passou tanto tempo no seu PM. Porque eu fui para o Juvenil, pro CPM, depois eu saí. Hum. Fui para a Tuna em 92, se eu não me falha a memória. E na Tuna, em 92, nós disputamos um título contra o CPM. E nessa época o CPM estava até habilitado para jogar, acho que a Copa do Brasil, ia viajar. E para eles foi um campeonato muito complicado, porque eles perderam para a gente na final. Ah, Essa é? final Quanto foi, foi? Conta pra gente, como foi? essa final foi lá no SESI, nós ganhamos de 3-2. O nosso time era eu, o Bentivi, o Luiz Carlos Trindade, O o Luiz Paulo Carlos André, Trindade veio a jogar e isso futebol profissional no Paysandu, foi foi, campeoníssimo foi, no Paysandu. foi. Teve Ele sucesso no jogou Paysandu, primeiro no campo pela Tuna, isso, depois foi pro Latuna, Paysandu. isso. E nesse jogo aí, nosso, que Deus o tenha, o Bentivi, ele que me lançou a última bola do jogo, que a gente fez o terceiro gol, né? A bola saiu no goleiro, não lembro agora, ele soltou, acho que era o Alex, o goleiro. Hum. Soltou no Ben TV deu aquele lançamento que ele batia muito bem na bola,
E eu... E chutava forte também, o Ednei, né? Isso. Eu acompanhei a bola e peguei de primeira. O goleiro era o Pote, do seu Então PM. podemos denominar que foi um golaço? Foi um golaço. Foi uma jogada muito bonita e o gol foi muito bom, porque eu peguei de primeira a bola, não foi tão forte, mas sabe aquela bola que pega no pé e vai colocada no Eu gol? sei. E aí nós ganhamos. Rapaz, Quem foi era o uma goleiro frustração. adversário? Tu lembra Era quem o era? Pote. O Pote. Pote, tá, lembro, Pote. lembro, lembro, lembro. E aquele Diria ano... o cara, diria o cara, viu, Ted? Ele não viu nem o azul da bola ou também não foi tão Não, forte assim? não, não foi tão forte. Mas assim, o CLPM tinha um timaço. Era Hum, Ronaldo, o Buraco, o Paulinho, o Jales, se não me falha a memória. Era um grande time, só que a gente ganhou o jogo. 3-2, foi o campeão. E aí, logo depois, no ano seguinte, eu hum, voltei para o CLPM. Aí eu fiquei no CLPM. hum. O Coronel Piedade me chamou, eu fui para o CLPM e fiquei lá no CLPM. Eu fiquei até 95, porque em 95 eu viajei para fora. O Fábio, não sei se você lembra, o Fábio, que jogou no SESI, na Lembro, Tuna, no lembro CLPM, sim, lembro. ele me chamou para ir para a Espanha. O pai dele Ah, sempre é? falava comigo, não, Tinha um mercado, tinha uma isso, uma conexão muito conexão. boa aqui, Isso, Pará. Enfim, é futsal isso, brasileiro com a Espanha, né? A Espanha, naquela é, época, ela estava tentando, buscando fortalecer o futsal e, obviamente, ela levava grandes isso, valores para lá. Ela já era, na verdade, mas estava é, fortalecendo muito mais. isso. E o Fábio, o pai dele, sempre acompanhava os treinos no CLPM. E aí Hum, o Fábio já estava para a Espanha. Se eu não me engano, foi até o Gleison, que indicou ele para lá. E ele estava lá e sempre falava com o pai dele, sempre falava comigo, pô, o Fábio quer te levar para a Espanha e tal. Eu falei, não, tudo bem, eu tô treinando aqui, a hora que ele me chamar, nós vamos. E aí, quando foi final de 95, se não me falha a memória, o Fábio me chamou e eu peguei e fui. hum, Só que lá é o seguinte, ah. naquela época, que era bem mais difícil, eu não cheguei com uma posição garantida ainda. Eu fui treinar, treinei acho que um mês, A 2 meses. diferença, Ted, você vai já falar muito mais sobre isso, sobre a sua experiência internacional. Mas a diferença de ganho, como é que era? Era bem bacana mesmo? Como é que era? Era mais Era ou assim, vamos menos? lá, Ou mais pela experiência de jogar fora? Como é que era? vamos lá. No COPM a gente já era remunerado, uma Hum, remuneração para a nossa época, para a nossa realidade, muito boa. Né? Vamos falar em salário mínimo, sei lá, vou chutar aqui, eu não lembro agora de cabeça, vamos botar 2 salários mínimos, que a hum. maioria ganhava, acho que no período, o pessoal do COPM, eu estou falando, né? Tá, Posso estar até falando bobagem, porque eu não lembro também tá. o número É, certo. você está E dando um quando você. direcionamento para a É, gente ter uma noção. isso. E quando você chegava lá, o teu salário, já a moeda já era mais forte. Hum, Então você, sei lá, ganhava 3, 4 vezes o salário que você ganhava no Brasil. E eu fui para uma equipe que era divisão de prata, não era divisão de ouro. E uma Como é que era o equipe nome da de equipe? Valdeorras. Tá, Valdeorras o nome do time. Era um time de Galícia, tá. no norte, extremo norte da Espanha. Então era um time pequeno, né? Mas tinha recurso, mas o recurso mais escasso, né? E aí você já tinha um upgrade já de salário. O problema é que no final dessa temporada, da primeira temporada que eu estava lá, eu me machuquei muito, muito grave. Ah, é? O que foi? Eu tive uma lesão na coxa, eu fui numa bola, assim, o cara pegou a bola, eu fui em cima dele, só que ele pulou. Na hora que ele pulou, o meu pé pisou na bola e ele caiu em cima da minha perna. E aí a minha Ei. musculatura abriu. E aí eu fiquei praticamente uns 6 a 1 ano quase me recuperando. Só que nesse período, como a gente fez uma boa campanha, o nosso time era eu e o Fábio, e a gente fez uma grande campanha, começaram a enxergar os atletas, né? Eu, o Ah. Fábio, e assim, eu tive um destaque porque na época lá eu já comecei a jogar de pivô. Então o Hum, Fábio jogava de fixo, então a gente sentia um entrosamento desde a época de Jebs, que a gente jogou Jebs juntos, né? E ele fazia muito gol. E aí acabei que fui contactado por uma equipe do centro da Espanha, que se chama Extremadura, que é a cidade de Cáceres. E de lá, quando eu parei, acabou a temporada, e já fui transferido para lá. Mas eu falei para os treinadores, olha, eu não estou bem, eu estou me recuperando de uma lesão e tal. E na época ele falou assim, mas pô, na época que eu estava jogando, e para não perder o raciocínio, o Alan estava no Brasil.
Não lembro agora onde ele estava, se ele estava no Sumóvel, no Atuna, não lembro agora. O Alan já E estava aí percorrendo o aí Nilo, o país aí pelo futsal, né? Ele não, saiu. isso. Aí o Nilo, que mora na Espanha até hoje, que é amazonense, que a gente jogava contra ele, a gente fez uma grande amizade lá. E o Nilo falou: pô, Ted, tu tem alguém no Brasil lá para jogar comigo? Falou para mim. Eu falei: cara, tu jogou com ele no Sumove, o Alan, pô, chama o Alan para vir para cá contigo. Que o time do Nilo estava na primeira divisão, chamada Astorga, o time próximo de León, na Espanha. Eu falei: cara, chama o Alan, fala com ele. Eu acho que o Alan topa vir. E aí foi aí que o Alan foi para a Espanha. Eu que indiquei, mas o Alan já tinha um histórico. E assim, para você levar alguém para lá, você tem que ter um respaldo. O cara tem que ter jogado em algum clube, o cara tem que ter uma referência. Não pode E ser aí aquela o Nilo. indicação pela Não, amizade apenas, não, não tem como, né? não. Porque é uma Tem que ser. responsabilidade muito grande. Pô. E aí o Alan jogou nesse primeiro ano com o Nilo, no Astorga. E quando acabou essa temporada, ele não renovou com o clube. E aí eu peguei, como eu estava no outro clube, eu falei, peguei e indiquei o Alan. E o Alan já estava jogando na Espanha, ficou mais fácil. Aí esse outro segundo ano, joguei eu e o Alan, só que eu não estava bem fisicamente. Eu estava recuperando de lesão. Eu passei mais uma temporada no sacrifício e acabei que depois eu fiquei na Espanha de férias lá, jogamos uns torneios lá de verão, mas acabou esse período, eu peguei e vim embora. Aí eu vim embora, não voltei mais. E o Alan ficou indo, aí já vários clubes, eu não sei qual foi os clubes todos que ele passou, né? Mas o Alan acho que ficou uns 10 anos na Espanha. E eu era para Uhum. ter ficado mais tempo, só que aí eu me machuquei, resolvi voltar para o Brasil de férias, que fazia uns quase 4 anos que eu não vinha no Brasil, e acabei que não, e parei o futebol, voltei a estudar, me formei, Tu e és aí fiquei formado na em quê, Ted? administração, administração de empresas. Tá. Agora me diz E uma agora, coisa, além da questão, eu vou colocar um termo que eu vou usar, além da questão negativa das lesões, a vivência na Espanha, o ambiente lá, como é que era? Porque as pessoas sempre ficam curiosas, né? Olha, eu joguei em tal país, assim, por exemplo, o Dedé, na Rússia, quando chegou, a comunicação para ele, tu é, imagina, né? Mas na Espanha, é, talvez a comunicação, não sei, talvez não tenha sido porque, enfim, o espanhol tem o tal do habla espanhol, não sei o que e tal. Mas assim, que outras situações você pode ter vivido lá, que, enfim, foram boas e algumas mais ou menos? é, assim, no geral, foi muito bom. É lógico que naquele período, a nossa comunicação com as pessoas, principalmente com nossos familiares, era mais difícil, né? A gente não é que a gente tem hoje. Mas, assim, a Espanha, o que eu costumo dizer é que se você mora em cidades menores, você é bem mais acolhido. Hum. Então, por exemplo, hoje, Plácido, eu tenho um grupo da última equipe que eu estive lá na Espanha, que eu falo com eles direto, isso aí faz 30 anos, quase 30 anos, eu converso com ele. Então, assim, a acolhida para quem está vindo de fora é melhor em cidades menores, que você tem uma receptividade Eu mais sei. fácil, né? Um carinho melhor das pessoas, você faz um ciclo de amizade legal, que até hoje eu tenho os amigos lá. Não voltei na Espanha, mas eu tenho vontade de voltar lá para conversar, voltar a falar com meus amigos lá. Então, assim, o que eu costumo dizer é o seguinte: cidades maiores você tem mais dificuldade, mas as cidades menores, na Espanha, para mim, e eu conheci praticamente toda a Espanha, foi muito bom. Olha, Ted, não é raro, cara, a gente. Eu tive num evento do COPM há 3 anos atrás. O pessoal decidiu me levar lá e eu fico até lisonjeado, e não seria diferente, né? Pelo fato de ter feito cobertura, tantas coberturas no futsal, e as pessoas me levaram lá e fizeram uma homenagem, enfim. E não é raro a gente ouvir ex-atletas, atletas em atividade dizerem assim, pô, o futsal foi tudo na minha vida, né? E eu tenho que fazer essa pergunta para ti também, né? O que que o Cara, futsal significou para ti? Plácido, até hoje, né? O futsal, ele me move, né? Eu estou envolvido com futsal aqui também em São Paulo, mas assim, foi uma grande experiência, uma troca assim que eu faria tudo de novo. Lógico, corrigindo algumas coisas, porque a gente acaba Perfeitamente. falhando, né? A gente não acorda para errar, mas a gente erra. Mas assim, não tem uma experiência, o esporte em si, né? Mas como a gente gosta do futebol, do futsal,
Futsal, para mim, foi tudo, cara, na minha vida. Tudo mesmo, tá? Se eu pudesse, faria tudo de novo, começaria tudo de novo, porque é uma coisa que mexe, cara. Uma coisa, assim, eu estou trabalhando agora com molecadinha, que eu trabalhei com várias categorias já, né? Mas eu estou trabalhando com molecadinha de 6 anos até 10 anos. Qual é o clube? Então, no clube da Mercedes-Benz. É. Fica É, exatamente onde, São Paulo? fica em Diadema, não fica em São Paulo, mas fica em Hum, Diadema. É próximo da empresa Mercedes-Benz, né? Só que a Mercedes-Benz assim, o ABC, eu moro no ABC. tá. O ABC é muito próximo um do outro. Se você sair daqui em 5 minutos, você está em São Paulo, É região né? metropolitana, né? Isso, então, assim, é muito próximo. E o clube ele fica próximo da fábrica. Então, eu já estou há 4 anos lá. Inclusive, agora, o próximo final de semana, eu vou ter que renovar minha certificação, porque aqui tem a certificação para você ser treinador, né? Ah. Das categorias de E como é iniciação, que de ocorre base. essa certificação? Essa certificação ela ocorre a cada 3 anos. Então, há 3 anos, eu fiz a primeira certificação, que foi a gente chama categoria BC. O que é? Hum. Para você treinar a molecada de 7 anos até a base, que é 18. Aí, quando você vai para o sub-20, você tem que tirar a certificação A. Eu já tirei também a certificação A. Vou renovar as duas agora. Então, para você ser treinador aqui em São Paulo, você precisa ter certificações. E é uma coisa muito legal, porque você compartilha com a federação, ela faz toda uma estrutura de aulas online, de aula presencial, a Tá, eu gente vai já ter ia que ir te perguntar presencial. esses detalhes aí. Onde Isso. é que vai? Como é que faz? Isso. A gente vai ter que ir em presencial agora, dia 21 e 22 no presencial. Quando você tira a primeira certificação, você tem as aulas online, como se fosse um curso mesmo. Demora, sei lá, um mês e meio. E aí depois você vai no presencial. E você vai ter que apresentar a tese, você faz trabalhos, né? Os professores eles provocam mesmo para você fazer uma dinâmica de jogo, de futsal, enfim, das técnicas que você tem que aprender e colocar em prática, né? Então agora a gente vai fazer o presencial. Então eu vou renovar minha certificação, porque se você não tiver a certificação, você não consegue, não entra na quadra. Você não pode entrar na quadra. Ou Você tem que seja, estar. aquilo que começou lá atrás, o TED molequinho ainda está Isso, rendendo frutos até é hoje. Aí eu vou verdade. aproveitar e você fique à vontade para falar, contar. Como é que você foi parar em São Paulo como técnico já? Ah, não, aqui na verdade, quem foi transferida, minha esposa, ela trabalha numa instituição bancária. Então, São Paulo, você sabe que é referência para tudo, né? Hum. E aí ela foi indicada para uma vaga. E aí ela conversou comigo, conversamos com a família. Olha, o banco está me chamando para ir para São Paulo. Eu falei, vamos. E nessa época eu morava em Manaus, né? Acabei que larguei as coisas lá, então vamos embora então. E quando eu chegou aqui, eu não estava trabalhando. E aí a gente conheceu uma pessoa dentro do clube, porque o clube lá onde eu sou treinador, ele tem uma parceria com esse banco que é da instituição onde a minha esposa trabalha. E acabei conhecendo um diretor lá. E aí comecei a minha história para ele do futebol, do futsal, porque lá o futebol assim, que dá público para o clube, né? E acabou que ele me deu uma oportunidade. Disse, olha, eu vou te colocar aqui como um auxiliar técnico. E acabou que eu fui ficando, e até hoje estou lá. E, assim, é um clube muito legal, onde a gente sempre tem alguns atletas que se destacam, né? Para você ter ideia. E a gente Hum. acaba fazendo um network aqui, por exemplo, eu tenho uma abertura no Palmeiras hoje, graças a Deus, eu consigo indicar, quando eu tenho avaliação lá, eu sempre indico atletas nossos e outros atletas que, às vezes, estão em outro clube, já passaram pelo nosso, mas querem tentar uma oportunidade do futebol, que aqui a molecada gosta muito do futsal, mas também, como tem muitos clubes, eles acabam que também indo para o futebol. Então, assim, eu já tenho 2 atletas que eu indiquei no futsal, para o futebol. Hoje tem um no Palmeiras, tem um que está no Esfera, então a gente vai indicando a molecada, moleque que se destaca, que tem um nível técnico bom, mas também que tem uma cabeça legal, a gente vai indicando, porque alguns clubes hoje, eles não se preocupam só com o cara ser técnico, ou até a técnica do futebol, ser habilidoso, ser um craque, não. Eles olham o outro lado, que é o mais importante que eu vejo aqui, que é a parte de comportamento, a parte da família. Hum. E isso eles olham com muita atenção, porque não adianta o cara ser um bom e o comportamento, o jeito do cara se comportar, do Tem atleta se um comportar, pacote completo, né? tem que ter um pacote, que senão não vai.
entendeu? Então, assim, eu tenho esse canal, a cada ano, acho que 3 a 4 vezes no ano a gente tem avaliação lá, eu sempre mando atleta lá para o Palmeiras, onde o Palmeiras é para a gente aqui uma referência. Você sabe que hoje o Palmeiras é que tá, quantos craques aí ele já colocou no principal, no time principal e também já vendeu, né? Então, assim, para a gente é uma referência. E para o atleta, quando ele vai lá, ele já não tem uma mais dificuldade de qualquer outro clube, porque lá realmente, como é muita exigência e também é um parâmetro de futebol, o atleta que vai lá em qualquer outra circunstância que ele vai em qualquer outro clube, ele não vai ter dificuldade, porque ele já foi no Palmeiras, então É, fica mais fácil, já né? está vivenciando o ambiente já de um grande Isso, clube, né? é Exatamente. verdade. E Ted, voltando no tempo, então, nós falamos da Espanha, falamos do seu momento atual, e agora você retorna, 98 você retorna para o Brasil, para o Foi Pará. para o Pará. Eu voltei, e assim, quando eu voltei, eu, eu não estava bem ainda, né? Eu estava recuperando, mas assim, acabou que eu larguei tudo, passei 6 meses estudando para passar na verdade, a faculdade, eu posso falar o nome? Pode. A UNAMA. Aí Uhum. eu me estudei 6 meses direto, passei em administração, e aí fiquei estudando e comecei a trabalhar. Então, aí minha vida já mudou do futebol para a área corporativa. Então, eu Isso. estudava, né, e trabalhava. Acabou que larguei um pouco, só jogava as peladas por aí, que a gente tem vários amigos aí, que sempre chamavam a gente Você para as gostava peladas, né? daqueles. Antigamente era muito no sábado, hoje em dia já tem segunda, terça, quarta, quinta, Era sexta, sábado. dia de Era sábado. sábado, Onde era verdade. essa pelada aí? A gente tinha ó, chegamos a jogar no Qual era o teu Lisboa. time? Qual era o teu time? O meu time, cara, deixa eu lembrar aqui. Até hoje eu falo com o pessoal, pô. É um time de pelada que a gente jogava É. contra. Todo sábado tinha jogo. A gente jogava no. A Sei lá, agenda, nem a lembro. agenda da pelada é A generosa, meu agenda irmão, era não tem. cheia. A agenda era cheia. Se Ainda não. quiser. O O se time era o se quiser, quiser. o se Se quiser. quiser. Jogava em Benfica ali, tinha uma base em E Benfica. Tá vendo isso só como eu mesmo. tô por dentro? Até hoje, essa Rapaz, moçada joga. esse time aí tinha uma boleirada no meio. É, é, Tinha uma boleirada no é meio. verdade. O Juninho, ó, o Adailton, que é irmão do Juninho, que joga Aham. no Se Quiser, Ah, ele mora nos Estados Unidos, né? O ah. Adailton. Às vezes eu viajei algumas vezes para lá e falei com ele pessoalmente, né? Então ele mora até hoje lá, o Adailton, que jogou no Remo É também, o futebol, né? canhotinho, um canhotinho. O canhoto. E eu, Isso, de vez em quando eu falo com ele. Aí tem um WhatsApp dele, de vez em quando eu falo com ele também. isso. Mas é isso, até hoje eu falo com a moçada do futebol aí, e também faz tempo que eu não vou a Belém, né? Tô até precisando ir a Belém. Faz tempo que eu Tá não vou aí. precisando dar uma volta, rapaz. E o açaí É. vai de vez em quando? Como é que é o O negócio? açaí, de vez em quando, eu encontrei um local aqui que vende açaí de Belém. Não é o mesmo, né? Porque é congelado. Mas o açaí a gente não esquece, né, meu? O açaí é um. Mas você não tá botando granola, não, né? Não, não, isso aqui é açaí. O pessoal toma açaí aqui. Ô discussão É, eterna, né, meu irmão? é. O pessoal toma esse açaí daqui, eu nada contra, né? Eu Mas não peguei, tem eu nada a ver com o peguei o, nosso. eu peguei o Uber em São Paulo não faz muito tempo. Aí o cara dizendo, rapaz, eu gosto, porque o cara era motorista do Uber, caminhoneiro também. Aí ele começou dizendo e tal, que vinha muito a Belém e tal, estava sem vir há algum tempo. Só uma coisa que ele não topou, aí eu tive que parar. Tive que parar de conversar com ele. Só uma coisa que ele não topou foi o gosto do açaí daqui. Aí eu digo, tá, meu irmão, então um abraço, bora seguir a viagem, porque aí não vai dar. O cara vem falar do Não, tem gosto do sim. açaí original, né? Aí não dá. É, Mas é o direito dele, problema dele lá. é. Agora, assim, falando de títulos, bora falar de títulos no futsal. Se venda aí. Quantos títulos você tem? É, Lembra de um jogo importante? Você sabe que a galera gosta de curiosidade, né? Você sabe disso. Você é, tá ligado disso aí, né? Bora lá. é verdade. Assim, ó, acho que os títulos mais assim que ficou registrado foi na categoria de sub-17 e sub-18. Nós fomos para um brasileiro do GEB, Jogos Estudantis Brasileiros. Então, o Beto Ceará é nosso treinador. Grande Beto E Ceará. Eu acho que o Beto Beto deve Ceará. estar morando no Rio Grande do Sul, se eu não me Ele, engano. ele mora, se eu não me engano, eu falei com ele outro dia, ele está morando, acho que em Gramado. Uhum. Tá? Inclusive, depois,
quiser o contato, eu te passo o Ah, contato dele. maravilha. Vamos sim, vamos sim. E até para trocar uma resenha com ele. Isso. Agora, por que foi importante? Porque a gente formou uma grande equipe, né? Eu tinha 17 anos, se não me Jogos falha a memória, escolares, né? jogos escolares. E a gente foi Hum. para lá, assim, um Para time lá, forte, eu não peguei o fio da Brasília, Brasília, tá? Brasília. E nessa época a gente treinava, para tu ter ideia, Plástico, a gente Hum. jogava amistoso contra a seleção paraense. Só Quem fera a era? seleção Bora paraense. lá. Quem era essa seleção Ah, dos Jebs? a minha Sim. era eu, Fábio, Cafu, o Buraco. Não, o Buraco foi depois. Era eu, Fábio, Cafu, o Gerson, o falecido Gerson. Ah. Né? Tinha mais outros jogadores que agora eu não vou lembrar de cabeça. Mas assim, o grosso do time era Cafu, o Fábio, eu e o Gerson, que era o Ah. time assim, a estrutura do time. E a gente chegou, foi caminhando lá Então, na nos fase jogos de estudantis. preparação, vocês encaravam os grandões aqui também. A gente pegava a seleção, queria ganhar, mas não conseguia ganhar dele, né? Porque era só fera também, era Beto Ivo, Alain, Jorge Belo, Ben-TV, só os fera que da época, né? Então, Pega para mas quando foi bom fala, pra gente. sinceramente, É, eu tô sendo verdadeiro com o povo aqui que acompanha o Resgate Futsal Resenha. Quando fala assim, isso aqui, rapaz, me deixa muito feliz, olha, de fazer é. essa resenha, porque a gente começa a lembrar, Ted, A a seleção gente paraense começa a da lembrar época. da É, turma. Rapaz, é. é uma nostalgia, meu amigo, que É. não é A fácil, não. seleção paraense da época era a base da Tuna. Aí tinha também o Jales, tinha outros atletas que eu não vou lembrar de todo mundo agora. Mas era só fera, mano. E a gente já era moleque, 17 anos, pô, a maioria 17 anos, 17 para 18. Vocês E jogavam prestando atenção no que eles faziam também em quadra. para aprender, para aprender. E a gente, É. isso, né? Levou isso para a seleção, para jogos brasileiros, né? Na Brasília, e a gente foi campeão. Nós ganhamos o Rio de Janeiro na final, ganhamos de 3-0 no Rio de Janeiro. Eu fiz 2 gols, o Gerson fez um. E assim, para tu ter a noção de como foi importante a gente treinar com essa moçada da época, que nos ajudou a ficar casca grossa, né? Isso era E no ano 89, 90, né? 89 e 90. em 90, nós fomos também, só que nós fomos vice-campeão. Pô, mas E olha, meu aí, amigo, numa competição nesse nacional, o cara isso, chegar num vice-campeonato, chegar numa decisão, isso, ou seja, ganhamos em 89, vocês quase repetem, né? isso. E aí em Repetem 90 não era na escola, buraco. já que a gente está falando de estudante, É, repetir o é, título. é verdade. E em 90, o time era Ronaldo, Buraco, eu e mais uns outros atletas assim, mas a referência do para você ter noção é esse time. Então, foi muito legal essa época porque a gente amadureceu bastante. E isso ajudou essa galera que jogava nesse período a ter vitórias, a ter sucesso já no adulto, né? Que aí o COPM formou um time aí que, se não me falha a memória, foi 8, 9 vezes campeão aí. 10, Que eu já né? não estava 10, né? Eu nem É. lembro, né? É porque Não estava era também, uma mas máquina, realmente. Além do time em quadra, tinha toda uma estrutura, né, cara? estrutura. E outra coisa, assim, o Coronel Piedade, outros diretores na época lá, eles nos davam muito apoio Hum. em todos os aspectos. Assim, quem jogou no COPM sabe o que eu estou falando. Era não só questão financeira, mas era questão de apoio. Se o cara tinha alguma dificuldade em casa, se o cara tinha alguma Tinha o apoio dificuldade de psicológico, inclusive com o saúde, profissional à tudo, disposição. tudo, tá? Assim, então, assim, estão de parabéns e não é à toa, né, Plácio, que eles Hum. tiveram sucesso, porque eles montaram uma grande estrutura dentro da capacidade, lógico, do time, mas, assim, quem jogou no COPM sabe que a estrutura que o COPM montou nesse período, ela foi fundamental para essas conquistas, né? E Ted, eu sei que você é um cara mais comedido, mais tranquilão e tal. Teu comportamento, né? Você foi aquele cara mais de boa, vamos colocar dessa forma aí, né? Mas você deve ter uma história bacana para contar pra gente, de Tem, bastidores. tem sim. Conta uma pai d'égua pra gente. Eu vou contar Você uma. tem falado do pai d'égua no seu dia a dia? Você não tem falado do pai Pouco. d'égua? Égua eu falo bastante, E aí, égua. como é que a galera reage? A molecada reage? Égua, aí o pessoal fica, que isso? Aí não sabe quem vai, né? Mas explica. É, Mas eu vou contar uma história, foi em Fortaleza essa história. é. Muito engraçada. A gente foi jogar um campeonato em Fortaleza, não lembro agora se foi pela seleção paraense, eu acho que foi pela seleção paraense. Eu não lembro agora também o ano.
Só que tinha várias feras no time. E aí a gente jogou o campeonato e lá a gente andava sem ônibus, né? O ônibus pegava a gente, levava para o jogo, levava para o A treino. locomoção lá era sempre de ônibus. Isso. Quando foi no final da competição, nós fomos nos divertir, fomos para acho que foi uma feira lá, né? E acabou a feira, todo mundo pegou, entrou no ônibus e veio embora. Só que quando chegou na porta do hotel, todo mundo desceu. Só que um cidadão não desceu, Plácido. Ficou Cadê o dormindo cara? no ônibus. Aí ficou dormindo no ônibus, levou o motorista, pegou e foi embora. Para lá, para onde estacionava o ônibus, sei lá, pro. Chegou lá, pô, cara, ligaram lá pro hotel. Cara, tem um cara aqui, pô, o time de vocês está dormindo aqui, um japonês. Sabe quem era? Eu imagino. O japonês Era fazedor de gols. era o Agamenon, rapaz. Aí aquela correria para ir lá buscar o cara, mano. Eu achei Aí, interessante a característica que o cara deu, né? Parece um japonês. aí uma correria para pegar o cara e buscá-lo lá, que ele não sabia nem onde ele estava, meu. Foi muito engraçado, né? Olha aí, um que está faltando atenção, Agamenon, se o teu cachê não for muito pesado do TED, já estão É, conseguindo pagar. isso. Agamenon, Não, mas eu vou. se o teu cachê não for muito alto, tu tens que nos atender, rapaz, que a galera quer tuas histórias aqui também, porque vira e mexe o Agamenon é citado aqui, Ah, seja por uma eu. história como essa, É, seja pelo valoroso desempenho dele, porque o Agamenon é o seguinte, né, Ted? Dá no Agamenon e espera que ela vai voltar. isso, é Não verdade. tinha jeito. Ó, Plácido, Ah, teve um jogo, eu não lembro agora, se foi lá no Ceará. Eu tinha subido junto com o Agamenon. E aí a gente jogou praticamente contra a seleção brasileira. Eu não lembro agora o nome, todo o time se não me engano, era o Sumove. Mas era Gera, era Murruga, o Alan nessa época, eu não sei se estava no Sumove, era o Nilo. Tinha um timaço Sumove. Entrou eu e o Agamenon no jogo. Então o Agamenon fez um gol e tocou uma bola para mim, nós empatamos o jogo. Foi 3-3 esse jogo, eu não esqueço. olha Então, aí. assim, para você ter ideia de como a gente tinha o talento, tinha a Rapaz, técnica, né, para enfrentar. impressionante, né? E, ó, isso aí eu tô falando de 17, 18 anos. A gente era moleque, pô. Não tinha experiência que os outros já tinham rodagem, né? Mas é interessante como somos essas coisas, né? E voltando a outra resenha do buraco, Ah, tá. lá em Brasília. Olha aí. Ia começar, O ia começar o o jogo. buraco jogava alguma coisa, Ted? Ah, o buraco ali. Rapaz, eu nunca vi um cara para fazer tanto gol como aquele buraco, olha. Tem uma história, peraí, deixa eu ver se eu me lembro quem foi o cara que o técnico disse: olha, a tua missão hoje é marcar o buraco. O cara disse: pô, pera lá, pô. Mano, aquilo ali parece. O Não que tem é que tu queres? aquele desenho antigo daquele Eu sei. que andava rápido para pronto? Era o Papaléguas. buraco, Papalégua. Não, e aí voltando a Brasília. A gente ia jogar, acho que era um jogo semifinal, não lembro agora, se isso é contra Goiás. Aí o buraco tinha mania de andar com pente aqui do lado, sabe? No É. short. Tinha de vez em quando para Aí, dar aquele, aí, aquele toque no visual, né? isso, aí o árbitro olhou aquilo ali, penteando o cabelo, e colocou o pente do lado aqui no short, né? Aí o cara chamou ele, meu amigo, você não pode estar com o pente do lado para jogar bola. Esse acessório aí não pode, não tem como. Aí lá vai ele tirar, e pô, todo mundo tinha o saco dele. Ah, buraco, quer pentear o cabelo agora, na hora do jogo, pô. Grande buraco. Boa, muita figura, olha, Rapaz, muita aquele figura. caboclo que fez muito gol, ele mora, pelo que se sabe, ele No está no sul, né? interior do Paraná. É, eu falei com ele faz um tempo já. Atenção, quem souber onde está o Alexandre Buraco, o Resgate Futsal Resenha, paga o resgate. É para É, ele ver. Tô brincando, Buraco. Naturalmente, esses conteúdos devem ter chegado até ele, enfim. Mas é uma brincadeira aqui que a gente está fazendo. é. Porque é um cara que tem muita história. Se a gente for Não, o falar, buraco se a tem muita gente for história, o falar buraco. só dos gols dele, já dá uns Hum. 3 episódios. É porque realmente era. Engraçado, né, cara? É, Engraçado que assim, a gente. Se o cara olhar olhar para o buraco assim na rua, não dá esse nada. cara não dá nada, mas o cara põe o cara na quadra, meu. Aí fazia gol de todo jeito. Nunca via. E assim, acho que a grande característica do buraco, ele não desistia de fazer gol. Ele só sossegava quando ele fazia gol. Podia estar um jogo difícil para Podia ele, estar tá? qualquer. Ele chutava de direita, de cabeça, de costa. Eu acho que a grande virtude, pelo que falam os marcadores, é que ele era um cara que do improviso, vamos dizer assim, né? Era o Do cara da improviso. surpresa, da surpresa. O cara achava que ele ia chutar com uma perna, ele chutava com a outra. E outra coisa, ele sempre estava na área, Plácido.
Podia apontar, ele sempre estava lá próximo da área. O goleiro rebatia, ele estava fazendo gol. Não tinha jeito. Era gol de todos os jeitos. Então, Todo um jeito. cara bem dotado, né, bicho? De inteligência, né? Capacidade para Muito. perceber, para ter a leitura do jogo. Acho que essa é a melhor É, colocação. Para ter a leitura isso do jogo. mesmo. Até se tiver mais uma aí, a galera gosta. Se tiver mais uma, Deixa eu ver, eu vou já lembrar, vou já lembrar. Tem várias, né? Até, às vezes, a gente não gosta de contar nossas derrotas, mas a gente também tem umas Conta derrotas, uma né? tua então aí, bora ver. Uma vez, a gente estava, acho que foi em Natal, não lembro agora. Acho que foi em Natal, pô. E naquela época, a gente saía, quando acabava a competição, a gente ia sair se divertir, né? Tu E aí, gostava? Tu rapaz, gostava de a gente tomava uma uma cerveja de leve, né? manguaçazinha? Tomava uma cerveja de leve, não era muito assim, de beber, não, mas assim, mais pela resenha, né? E acabou que, rapaz, eu peguei um porre, meu. Eu não sabia beber, né, moleque. Peguei um porre, rapaz, aí eu achei que eu estava em Belém, ó. Aí Nossa! uma hora para outra eu fui andando, aí o pessoal foi atrás de mim. O Gerson, o finado Gerson. Ele que me resgatou. Eu falei, puta, vai para onde, rapaz? Não, vou para Belém, pô. Eu saí andando na rua, em plena madrugada. De Aí, Natal, né? aí foi essa. Ele me resgatou, o Gerson, finado Gerson. Ted, tu tens uma experiência no futebol de campo também, né? Isso, eu passei assim, rapidamente, né, pelo futebol. Na época, foi Júnior, né, no Hum. Remo. E o treinador, acho que se eu não me engano, era aquele goleiro que foi do Remo, O o, Dico. o Dico. Ah. E aí o Max Fernandes me Frederico levou. Schmidt Neto. O Max Fernandes é o Isso, diretor. Grande Max Fernandes. Gente isso. muito fina, rapaz. Ali Grande é, ali Max. é, ali é bola mil ali. É. E aí ele me levou para fazer um treino lá no Júnior. Comprou chuteira para mim. Eu peguei, entrei no treino. Mano, eu arrebentei no treino. Acostumado a jogar futsal, drible rápido. E aí, joguei na época na lateral, dentro desse treino. E aí o Dico gostou, falou, pô, vai ir para o jogo, né? E aí, Remo e Tuna, no Mangueirão. Abertura ia ter Remo e Tuna no principal, né? E aí começa o jogo, mano, aquele Mangueirão grande pra caramba, e eu fisicamente não tava bem, cara. Ah. Mano, aí eu vai pra lá, vai pra O cá, e eu não lateral vai e desempenho. vem, vai e vem. Não desempenho, Plácio, eu cansei. Aí o Dico me tirou no segundo tempo, né? Ainda me resenhou. Pô, o treino arrebentou, agora aqui eu fiquei calado, né? Pô, o cara tinha razão, não tinha ido bem mesmo. Mas foi essa resenha, assim. Mas Ah. assim, se eu tivesse persistido no campo, eu teria ficado com certeza. Tanto é que logo Para depois lateral dos. mesmo. Não, acho que não na lateral, acho que não tinha muita velocidade na lateral, mas assim, Meiuca. a cabeça de área, meio de campo, acho que é mais cabeça de área, mais volante, que eu chamo volante, né? Primeiro volante, segundo Aham, volante. isso. Acho que eu teria tido mais sucesso. E teve um período No também que eu estava Paysandu? no Paysandu, que eu fui o Paysandu estava Hum. até na Série A. Só que o treinador do Paysandu na época era um maranhense. O cara começou a chamar os caras do Maranhão. E aí, na época, acabou que a gente ficou treinando à parte. Eu, na época, tinha o Mazinho, se eu não me engano, o Paulo de Tasso, uns caras feras treinando à O parte, né? Edil Porque estava por lá também? o Edil tava na época. Meu, eu nunca vi um cara para correr tanto como aquele Edil. A gente treinava naquele bosque lá, É. e Plácido, eu dava 10 voltas, o cara, eu acho que ele dava 15. O Ele cara era corria muito muito, forte fisicamente aquele também. Edil, ele corria muito, um preparo enorme. E, Pernalta aca- também, né? Perna e acabei comprida. que voltei pro futsal e fiquei no futsal. Eu não insisti, né? Mas se eu tivesse persistido, eu acho que teria virado um jogador de futebol. Porque o futebol, Hum. o período da gente pegar aí os caras que jogaram contra a gente, que persistiram no futebol, o Jobson, o Trindade, o Arinelson, né? Que tinha uma qualidade, assim, tecnicamente, o Arinelson, muito Todos eles, habilidoso, é né? bom que se diga, todos eles fizeram uma brilhante passagem, né? O Isso, Jobson joga. pelo Paysandu, Luiz Carlos Isso, Trindade, que nós falamos há pouco, isso. e o Arinelson, então, O jogou no Arinelson, Santos né? também, né? É, é Fluminense isso, depois. isso, né? E se falar do. Só que o Giovani falando um pouquinho mais atrás, o Giovani Hum. saiu cedo do futsal, né? Ele foi logo pro futebol. E aí, quando. Voltando essa história aí do futebol, quando eu estava na Espanha, o Giovani estava no Barcelona. E aí eu Hum. fui até ver um jogo dele lá, falei com ele lá.
assistir um jogo lá, e na época ele jogava só com o Ronaldo, Fenômeno, Stoichkov, Figo, Nossa. De La Penha, Guardiola, só com essas feras. E aí eu fui assistir o jogo, meu. Pô, cara, aquele Ronaldo, Fenômeno, a gente olha, né, o Ronaldo? É. Cara, mas o Ronaldo, ele metia a bola para ele no espaço vazio, parece um Tratou. foguete. Pelo Tratou amor de na Deus, né? força. Foguete na Cara, velocidade. o cara era muito fenomenal mesmo, né? Eu Mas fico era um imaginando timaço. esse caboclo hoje em dia, Meu. desses arranques que ele dava naquela época. Né? Pelo É o amor de Deus. famoso arrasta, né? Arrasta. O E eu tive o famoso prazer de arrasta. conhecê-lo, porque quando eu fui lá para o hotel, eu falei com o Giovanni e conheci o Ronaldo, o De La Penha. Os outros eu não tive a oportunidade de conhecer, porque eles estavam concentrados, né? Mas foi muito legal assistir, né? Os caras no jogo mesmo. E o estádio que nós estávamos era pequeno. Então você consegue enxergar mais próximo do atleta. Ver a movimentação, a técnica. Pô, o time do Barcelona era um timaço. Ah, que bom. E que bom que o Resgate Futsal Resenha nos dá a possibilidade de a gente falar também sobre o futebol Isso, profissional e jogos aí isso. a nível internacional. Agora sim, no futsal, sem desmerecer ninguém, nosso objetivo aqui não é esse. Claro. E quando a gente fala e elogia este ou aquele, a gente não está desmerecendo os outros, Não, não, com que são ali certeza. da mesma função. Qual foi o grande técnico assim que você tem na sua memória que você trabalhou no futsal? Olha, a gente tem várias referências, mas assim, um cara que me marcou muito, que me deu muita orientação, foi o Beto Ceará. Né? O Beto Ceará foi um treinador que eu passei, acho que um período maior com ele, né? No período que a gente estava amadurecendo o futsal e competições locais, regionais e nacionais, foi o cara assim que sempre nos orientou, não só dentro da quadra, mas fora da quadra também. Até hoje eu falo com o Beto, né? A gente troca ideia, como ele foi muito tempo treinador e agora eu estou nessa função, eu troco muita ideia com Tem que ele, ter, né? compartilho as coisas, né? Tem que ter a Claro, resenha. a Troca de gente tem que conhecimento, né, Ted? isso. A gente sempre está falando, eu estou conversando com ele, porque o futsal hoje evoluiu bastante, não para pior, não, Ah, tá. para E algumas vem cá. coisas. Então tá, Ah, beleza. Você me deu uma deixa aí, pai ah, d'égua, meu amigo. Se a gente for tomar por base ali, vamos colocar os anos 90 aqui, né, para nossa realidade. E o futsal de hoje, qual que é a grande diferença na sua percepção, Ted? eu acho assim, o que falta hoje eles trabalham muito a questão da movimentação e o físico. A parte técnica hoje, eu falo isso que eu trabalho na iniciação. Ah, Eles não desenvolvem muito. Não é que eles não desenvolvam muito, eles não aprimoram muito. Então, por exemplo, eu trabalho com a iniciação, de 7 a 10 anos. Às vezes, o treinador ele não quer que o moleque drible, que o moleque, às vezes, segure mais a bola. Ele quer mais que o moleque passe, movimente, chute ao gol, porque ele quer ganhar. Entendeu? A minha percepção é essa, tá? E aí você tem a questão acaba. defensiva também, Isso, a questão da preponderando defesa. ali também? Isso, a força física. Então, o que acontece? Às vezes, o cara que é um atleta mais forte, o menorzinho que é mais habilidoso, ele já deixa meio de lado. Não é o meu caso, eu não faço assim. Só que aí você vai perdendo. Você vai tirando daquele cara do moleque, aquela característica dele, que ele é habilidoso. Ele dribla, ele finta. E assim, o que perdeu muito o futsal foi isso. Hoje o futsal é muito dinâmico, é muita força, é muita marcação. E a criatividade, a técnica, elas estão ficando um pouco para trás. Né? Se você pegar um jogo hoje de Liga Nacional, você vê Hum. muito isso. Muita força, muita movimentação, muito chute ao gol, mas às vezes o cara não raciocina, o cara às vezes está só. Aí quer chutar no gol em vez de tocar a bola. Entendeu? Então, eu acho que o futsal em geral, não estou falando aí em Belém, que eu não acompanho mais, né? Futsal em Belém. Uma outra, eu vejo um jogo ou outro, acompanho muito mais o daqui da Liga, né? Das ligas aqui de Isso. São Paulo, né? Do Brasil. Mas, assim, perdeu muito isso. Hoje você vê um atleta, às vezes. E eu acompanho o Sub-20 principal aqui. E eu vejo, às vezes, o atleta pega uma bola e o cara tá só. Ele pega, dá um chutão pro gol. Ou então o cara vem receber a bola, em vez de ele dominar a bola e tocar, não, ele pega, dá um bico para fora. Então, assim, É. o Então goleiro pega, lança de qualquer você vê jeito. que isso é a partir da formação. Na formação. Claro, você tem que. Lógico, você tem que ter
uma responsabilidade jogando, né? Desde a molecada, porque é uma competição, é competitivo. Mas você não pode tirar a característica do moleque, que o moleque é driblador, que o moleque finta, que o moleque dribla, que o moleque não tem medo de levar para cima. Isso eu não tiro dos meus atletas. Lógico, a gente tem que corrigir, ó. Tem horas que é para driblar, tem horas que é para tocar, né? Mas, assim, os atletas que a gente treina hoje, a característica dele, eu tenho que sugar o máximo. Ah, o moleque é chutador. Para você ter ideia, eu tenho um garoto lá no meu time que ele estava entrando só para bater falta, porque tecnicamente ele estava um pouquinho abaixo, mas ele cansou de fazer gol de falta. Então a gente tem que pegar a característica do atleta e fazer porque ele tem o maior desempenho. Eu tenho vários atletas na nossa equipe hoje, sub-10, os moleques são muito habilidosos. Então eu falo, leva para cima. Principalmente quando a gente está perdendo o jogo. Porque esse é o jogador que vai fazer a diferença para você. Ah, ele pode errar? Claro, mas e se ele não tentar? Se eu deixar botar o moleque só para ele tocar a bola, eu não ponho ele para jogar, eu ponho um outro que é mais forte fisicamente só para ficar tocando bola. Né? Então, é isso aí, o futsal que eu vejo está perdendo muito, lógico. Não é generalizando, mas assim, 80%. É de uma forma geral. Uma forma geral, assim, como a gente fala. 70%, 80% do time, você vê hoje. Você não vê um atleta hoje fazendo uma jogada. Porque o treinador, ele trava. Não dribla, pô, tá perdendo a bola. Vai pegar gol. Entendeu? O moleque fica temeroso, né, em fazer. Ted, e se você tivesse que... Ainda há pouco você falou, né, que se você fosse recomeçar alguma coisa, você ia tentar consertar, ia fazer um pouquinho diferente. Da sua carreira como atleta, o que é que... Cita um ponto aí que você tomaria uma trajetória diferente. Acho que a trajetória, assim, quando a gente é muito jovem, e eu tive uma dificuldade, não financeira, mas é que eu tive, meus pais se separaram muito cedo, então acabei que você acaba levando um pouco a vida, tomando decisões você mesmo, né? Lógico, com orientação sem uma base ali, né? Sem uma base, sem um acompanhamento. Então, acho que na minha trajetória, acho que faltou mais esse aporte da família. Não é que a minha família não gostava de mim, não é que realmente faltava um acompanhamento. E eu vejo muito aqui hoje, por exemplo, eu estou numa região, e não é só a minha região, é São Paulo como um todo. Os pais acompanham muito o moleque. Entendeu? Às vezes até cobram muito, que não é o certo, mas tem esse acompanhamento. Existe então, o excesso, às vezes, né? Isso, excesso. Se eu tivesse, acho que, uma orientação mais próxima, um acompanhamento, acho que eu teria tido mais sucesso, né? Que eu não ia. Que eu não tive sucesso. Não tive sucesso, mas eu acho que eu teria mais sucesso ainda, né? Um desempenho melhor na carreira, ou então até mesmo no futebol, né? Virada a chave para o futebol. Mas isso faz parte, né? Isso é um aprendizado. E agora eu posso pegar a minha experiência e colocar para a molecada que hoje eu trabalho com eles, né? De orientação da família, dos pais. Acho que isso ajuda muito a formação dos atletas, né? Porque a cobrança aqui é muito grande da moleque, dos pais em cima do moleque. Às vezes o moleque tem 9 anos, 8 anos, 7 anos, fala para o pai, cara. Às vezes o pai quer se meter naquilo que o técnico orienta, ainda tem mais isso. Eu falo para o pai, pô, o moleque tem 8 anos de idade, cara, calma, pô. Então, 8 anos de idade, pode até prejudicar o moleque. Tu quer que o moleque tenha a cabeça de 20 anos? Não, mano. Tu vê um garoto de 20 anos que às vezes não tem a maturidade. Então, essa experiência, essa troca de experiência que a gente está tendo aqui, para a molecada, eles estão crescendo muito, porque a gente passa a compartilhar coisas que a gente viveu e aprendendo também com outros profissionais, né? E acaba que você amadurece mais rápido dentro do tempo do moleque, né? Não é o moleque tenha 8 anos e comportamento de 15, não, mas a parte de comportamento, a parte de ser atleta, de responsabilidade. Né, Ted? Sem atropelar etapa, para o moleque ter disciplina. Ah, tu quer ser atleta? Então tem que ter disciplina, tem que estudar, tem que chegar, não pode faltar treino, chegar o horário do treino, no jogo chegar com uma hora de antecedência, treinar bastante, ouvir o que o treinador está falando, né? Não, ser um moleque que agrega na equipe, que isso tudo faz a diferença. Se você tiver uma equipe com essa pegada, você vai ter mais facilidade. Tanto é que aqui, ó, nesses 4 anos que eu estou, eu fui campeão sub-17, num campeonato chamado Cindy Clube. Federação Paulista, eu fui campeão sub-7 e fui campeão sub-8 ano passado. Então, o trabalho, a nossa estrutura no nosso clube, ela é boa. Só que ela está muito abaixo um pouquinho de estrutura, né? Não de capacidade, mas de estrutura até de pessoal.
Está um pouquinho abaixo, porque a gente vai, às vezes, para ter uma ideia, eu vou jogar, sei lá, vou jogar com. Dá um time aqui que vocês vão lembrar, vamos botar um time conhecido. Tá, eu vou jogar com o Magnus, dá um exemplo aqui. Tá. Magnus. Pô, o Magnus tem 10 caras lá trabalhando lá no dia de jogo. A gente tem 2, 3, 4 pessoas. Quando. Então, assim, mas eu não estou reclamando, não. Só estou falando que cada equipe Você tem uma está estrutura. citando uma diferença de estrutura, só Isso, isso. então, assim, isso faz um pouco de diferença na hora dos jogos, da orientação, enfim, da dinâmica da competição, né? Isso. Então, faz um pouquinho de diferença. Mas, assim, o clube onde eu estou atualmente é muito bom, a estrutura é muito boa, física muito boa, né? E a questão pessoal mesmo, de pessoas, é que a gente precisa melhorar, mas esse ano a nossa diretoria falou que a gente vai ter um apoio maior, porque é muito pesada. As competições, quando vai começar agora é dia 14 de março, você tem jogo todo final de semana, né? E muitas das vezes a gente também entra em competições paralelas para dar movimentação para a molecada, para dar mais. Molecada fica mais tarimbada, né? E aí a gente tem competições paralelas e fica puxado. Todo final de semana tem jogo. Treino na semana e final de semana jogo. Né? Ted, qual é a mensagem que você gostaria de deixar aí, aproveitando esse espaço aqui? Bem, Plácio, primeiro, e mais uma vez agradecer você ter Eu que agradeço, meu amigo. me chamado para participar. Eu acho que você está fazendo um trabalho fenomenal e eu também peço um apoio para todos aí, a moçada do futebol, do futsal. Eu vou divulgar bastante aqui o trabalho que você vem fazendo aqui, que é resgatar realmente aí o futsal, né, do período aí que a gente vem conversando com vários atletas que você já conversou, né? E a mensagem que eu digo, assim, é muito importante esse registro. Vocês vão eu, por exemplo, para mim, é excepcional. E para outras pessoas também, como você já entrevistou, vocês vão ver o valor que isso tem daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Né? E os netos, a gente pode até não estar mais aqui, mas os nossos netos, bisnetos, vão lembrar, né, do futsal, vão lembrar do Plácio, o trabalho que você está fazendo aí é maravilhoso. Vamos divulgar. Eu acho que a gente tem que fazer com que as pessoas realmente se inscrevam no canal, compartilhem, divulguem, que isso não fique aqui, né? Eu sei que já está sendo trabalhado, mas a gente fortalecer esse lado aí de divulgação. Acho que é um trabalho fenomenal que você está fazendo, né? A gente lembra das pessoas. As pessoas que a gente não lembra vão ser lembradas ainda, porque não dá para a gente abraçar todo mundo, que às vezes a nossa memória falha um pouco, né? Mas tá de parabéns, Plácio. Vamos fortalecer cada vez mais esse teu canal, essa tua ideia, esse teu projeto, né? Que isso sirva aí para a gente poder compartilhar com nossas gerações futuras aí, né? É muito importante isso aí que você está fazendo. Bora dar tchau pra galera, Ted. Levanta a mãozinha aí. Tchau, pessoal. Até Pessoal, mais. obrigado. Um Tchau, abraço. até a próxima. Se inscrevam no canal. Vamos!